Salmo capítulo 73, versículo de número 16. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então compreendi eu o fim deles. Salmo capítulo 73, Salmo de número 73, não é do salmista Davi, é do salmista Asaf, não só salmista, mas levita. Quando Salomão foi fazer e realizar o desejo do seu pai, que era construir o templo de Deus, Salomão construiu o templo de Deus, iniciou o templo de Deus a construção, e convidou Asaf, que era da tribo de Levita, que era levita, e fez uma proposta para Asaf, dizendo: Asaf, quando inaugurar o templo de Deus, você vai ser o que vai reger, o da orquestra, o que vai dirigir o louvor no dia da inauguração. Então comece a ensaiar, porque no dia da inauguração quero que você cante louvores a Deus na inauguração do templo. Do início da construção do templo até o dia da inauguração foram 7 anos. 7 anos de puro trabalho, de grande esforço e dedicação às coisas de Deus. O que me chama a atenção é que esse Asaf não fazia parte das pessoas da grande classe social. Asaf era um homem humilde, porém o seu coração também era humilde perante Deus, louvava a Deus. No dia da inauguração do templo, a Bíblia diz que aquilo que Salomão sacrificou, os louvores, a festa e a presença de Deus era tão grande dentro do templo, como está relatado em 2 Crônicas, que ninguém entrava e ninguém saía, e as alicerces do templo se balançavam. O mudo falava, o surdo ouvia, o cego enxergava, tamanha glória de Deus, tamanha Shekinah, a presença de Deus dentro do templo. O culto acaba, Asaf sai do culto feliz, alegre, mas de repente ele está indo para sua casa a pé, e passa por ele os sacerdotes, os ricos, os homens que tinham abastança financeira. E quando passa por ele começa a pensar e ver qual a diferença social, o sofrimento, a luta. E não é diferente na vida das pessoas que fazem a obra de Deus. Chega um momento em que elas começam a perguntar: eu estou vendo o ímpio prosperar, eu estou vendo a prostituta, o traficante, eu vejo as pessoas que me rodeiam comendo do bom e do melhor, eles engordam, têm abastança e fartura, e eu que tenho sido fiel a Deus, tenho passado a tanta dificuldade. Então Asaf começa a entrar no seu interior e se questionar por causa disso. Do que tem valido fazer as coisas de Deus, se eu tenho passado tanta prova, e aqueles que não obedecem a Deus têm tido abastança, têm tido riquezas. Então Asaf vai para sua casa triste, questionando a si mesmo e essa situação em sua vida. E quando ele chega em casa, como se não bastasse toda essa situação, ele encontra sua esposa que estava enferma. E no quarto simples, humilde, na sua casinha de sapê, ele encontra o seu filho que tinha problemas físicos, inválido numa cama. E quando ele está lembrando do culto, ele fala para a esposa: mulher, grande foi o culto naquele lugar neste dia. A mulher olha para ele e diz: se grande foi o culto e esse Deus que você serve estava lá, então por que ele não entra aqui na nossa casa, na sua vida, e muda a história? Asaf, sem falar nada, vai para a porta da casa, da cozinha, começa a chorar e soluçar na presença de Deus. Ele vê o sofrimento, mas de repente ele ouve Deus falar no seu coração: Asaf, se põe de pé. Se põe de pé que eu falarei contigo. E Asaf responde: Senhor, agora eu estou atinando com meus pensamentos, porque Tu está me mostrando a diferença de quem serve e de quem não serve. O que eu estou dizendo é que aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o servem e obedecem é muito maior do que qualquer coisa nesta terra. Não se esqueça, aquilo que Deus tem para mim e para você é a salvação eterna.